But from the beginning, teremos o nosso culto we are having our service normalmente. normally. Amém. Amen. Ok, eu me esqueci de uma coisa, né? I forgot one thing, didn't I? Ok. Nós ainda vamos presentear a célula vencedora, né? We are still going to give the winning. Tem muitas life células group. bonitas, There are many life groups that are beautiful, mas em breve faremos isso. but soon we are going Agora to do eu that. quero só dar este aviso de tirar a oferta. Now I want to give these announcements and the offerings. Enquanto isso, os irmãos que vão decidir qual é a célula vencedora vão me trazer a informação. Meanwhile, the Esse brothers ano will não bring quero me the ser eu a information decidir. of the winning life group. I don't want to be the Tem one grupo de deciding this pessoas year. que estão selecionadas para isso. There is a group of people that are Então going daqui to a take pouco eu care vou of chamar, that. cada célula vai ficar em pé Soon I'm going to call each para life eles group and they are poderem going to ver. stand so that everyone can see. E eles então vão decidir. And they are going to decide. Amém. Amen. Mas para além do culto do Natal, no dia 31 de Apart from the 12, Christmas service in the 31st of nós December, teremos o nosso culto da virada. we're going to have our New Year service. Diga amém. Say amen. Nós queremos passar o nosso primeiro dia do ano na presença de Deus. We want to enjoy our first day O of the year in the presence primeiro of God. minuto do ano queremos dar para Deus. We want to give to God the first minute of the year. Então no dia 31 de dezembro, So in the 31st of a partir December, das 22 horas, from 10 p.m., nós teremos o nosso culto. we are going to have our service. Vamos orar a Deus. We are going to pray to God. Vamos celebrar ao Senhor We por are going todas to as conquistas desse celebrate ano. for all. No final do culto, quando derem Victories in this year. 0 em ponto, In the end of the service, when iremos it's dobrar os midnight, nossos joelhos we want to bend our knees e consagrar o nosso ano para Deus. and consecrate our years to God. Vamos dar o nosso primeiro minuto do ano para Deus. We are going to give our first minute of the year to God. E também iremos entregar as nossas ofertas das primícias. And we are also going to give our promises. Todos os offerings. anos, no culto da virada, nós entregamos a nossa oferta das primícias, In all the New Year services, we give our que é a promises nossa offerings, primeira oferta do ano. which is our first offering of the Não year. é nosso dízimo, It's not our tithe, mas é uma oferta especial que nos representa diante de but a Deus. special offering that represents ourselves. Hoje eu vou in the presence of ensinar God. sobre esse princípio do primeiro, Today I'm going to teach about the principle of para the você first, entender por que nós fazemos isso. so that you can understand why we do Então this. você vai ter daqui até 31 para orar a Deus, So you'll have from today until the 31st to pray, definir qual é a sua oferta das primícias. to define your promises offerings. Você vai colocar nesse envelope. You're going to put it in this 31 de envelope, dezembro, and on the 31st of December, às 0 horas, at midnight, nós vamos entregar. we are going to give. Se você for viajar, If you're going to travel, você terá todo o mês de janeiro para fazer you isso. can have all the No seu month retorno, of January você to pode do fazer. this. When you come back, you can do it. Então aqui você vai pegar uma folha So here you'll take a paper onde você vai escrever todos os seus agradecimentos a Deus para este ano de 2024. where you're going to give thanks to God for the year of Você vai escrever 2024. lá, sou grato por isso, You're por going isso, to por write, isso, I'm por thankful isso. for this, E and você vai that. colocar dentro do envelope And you're going to put it Junto com a in sua the envelope oferta. with the offering, e você vai vir entregar. and you're coming to give. E nós iremos entregar na semana que vem We are going to give it papel next onde você week. vai escrever seus alvos de oração para 2025. The paper in which you write your prayer Então, no dia goals for 31, vai 2025. entregar a sua oferta das primícias e o seu agradecimento. In the 31st, you're going to give E your thanks and também the offerings. Vai consagrar os seus alvos de oração a Deus. And you're also going to consecrate your goals to God, Para que você possa ter um ano muito abençoado. so that you can have a very blessed year. Quantos querem ter um 2025 abençoado? How many of you want to have a blessed 2025? Quantos querem ter? How many want to have? Então venha consagrar o seu ano para Deus. So come and consecrate your year to God. Eu vou ensinar sobre isso daqui a pouco. I'm going to teach about it soon. Mas nós queremos entregar o But we envelope want das to give the primícias. envelopes of premises. Então você que vai levar o seu envelope, levanta suas So mãos. if you're going to take Os yours, irmãos vão te lift your entregar hands. agora The brothers are going to o give seu you envelope das primícias. your envelope of promises. Aleluia. Hallelujah. Levante suas mãos bem visível. Raise your hands. Os irmãos têm que ser um pouco rápidos. The brothers need to be quick.
Então, ajudem a ser um pouco breve. Tem irmãos com mãos levantadas lá, aqui. Você que ainda não pegou, não baixe ainda a sua mão. Permaneça. If you haven't taken, keep your hands up. Tenho uma boa notícia. I have good news. Em 1 ou 2 semanas, nossos ar-condicionados estarão em Maputo. In 1 or 2 weeks, our ACs will be here in Maputo. Semana passada eu falei com o nosso importador Last week, I talked to the man who's bringing it. e ele disse que o contentor já estava a chegar. He said the container was coming. Então, em 1 ou 2 semanas já estaremos com as máquinas. So in 1 or 2 weeks, the machines will be here. Vamos acabar com esse calor. We're going to be done with this heat. Eu te admiro muito. I admire you. Você só pode amar muito a Deus You have to love God so para much ficar aqui todo esse tempo nesse calor. to stay here all this long with the Ainda heat. tem pessoas com mãos levantadas. There are still people with their hands up. Ok. Os irmãos ainda vão entregar os outros envelopes no final. The brothers Então, are still você going que to não give them in conseguiu the pegar, end. So if you couldn't no take final do culto eu ainda vou pedir para você levantar as in the mãos. end of the service, I'll ask you E to os irmãos vão raise your hands entregar o again. envelope para você. And the brothers are going to give the envelopes to you. Amém? Amen. Bom, agora vamos tirar nossa oferta. So now we are going to give our offerings. Eu não vou falar muito sobre oferta. I won't talk about offering too much. Apenas separe sua oferta generosa. Only set your generous offering. Seu dízimo, você vai entregar o dízimo. If you're going to give your tithe, Quero orar por você. I want to pray for you. Pai, no nome de Jesus. Father, in Jesus' name, Obrigado por cada um dos meus thank you irmãos for each of my que vão brothers ofertar e dizimar. that are going to give their offerings and Abençoe a tithes. eles. Bless them, Libera sobre eles deliver upon them o seu favor your favor e a sua graça. and your grace. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Com alegria, With joy, podemos cantar aquela música? What shall I... Lisete. Então vamos ofertar ao Senhor. Saia do seu lugar com alegria. Coloque as contas ali na tela. Vou pregar em 20 minutos. I'm going to preach in 20 E minutes. 10 minutos nós vamos apresentar as células e premiar a célula. In 10 minutes, we're going to give the prize to de the hoje. most beautiful life group. Como eu disse, eu quero
Na verdade, eu nem ia falar sobre as primícias, I wouldn't even talk about mas prayers. conversando com os líderes, But talking with the eles leaders, disseram, não, pastor, tem que falar, They porque tem said- muitos irmãos que são novos, I have to preach because there are não many sabem new ainda brothers. sobre a nossa cultura de honrar ao Senhor com as nossas primícias. They don't know of our culture of honoring the Lord with our premises. Então hoje vou ser um pouco breve. So today I'm going to be quick. Diz assim a palavra de Deus, The Provérbios word of 3, God 9. says, Proverbs 3:9, Honra o Senhor honor the Lord com os teus bens with thy e substance com as primícias da tua renda. and with the first fruits of all thine Versículo increase. 10. Verse 10, E se encherão fartamente os seus celeiros, so shall thy barns be filled e with plenty, transbordarão de vinho os seus lagares. and thy presses shall burst out of wine. Pai, no nome de Jesus, Father, in Jesus' name, fala conosco, speak to us. dá-nos graça de ouvir a tua Give palavra, us grace to listen to de your voice, receber com fé, to receive with faith. em nome de Jesus. In Jesus' name. Bom, Well, nesse texto que nós lemos, in this text we've read, nós certamente já ouvimos outras vezes esse texto sendo ministrado. we've certainly heard about this text many times. E sempre que nós ouvimos esse texto sendo ministrado, And every time we hear this text being nós ministered, ouvimos no contexto de dar dízimos e ofertas. we hear it in the context of giving. Então tithes os and pregadores offerings. vêm e dizem: So the preachers come and say, entrega a sua oferta para Deus give your offering to God, e Deus vai fazer com que os seus celeiros se encham e os seus lagares transbordam. and God will make it in such a way that you have plenty. Então, geralmente o foco da mensagem está na oferta e na recompensa que você terá ao ofertar. So the focus of this text is usually in the offering you're going to give and the award you're Mas going to ao get. ler esse texto, nós precisamos aprender a fazer a distinção entre aquilo que é o propósito e aquilo que é consequência. But in this text we have to set apart the purpose and the consequence. A consequência The consequence do of propósito the purpose é que você vai prosperar. is that you're going to prosper. Os seus celeiros vão ser cheios, Your barns are going to be filled. os seus lagares vão transbordar. Your presses are going to Deus vai te prosperar. God is going to prosper you. Deus vai te God abençoar. is going to bless E you. eu quero profetizar And I want to que prophesy 2025 that 2025 vai ser um ano de bênçãos is sobre a going sua to be a vida. year of blessing Vai in ser your um life. ano de você experimentar celeiros transbordantes. It's going to be a time for you to try. Mas precisamos entender que isso aqui é consequência. So we need to understand that this Mas is a qual é o consequence. propósito desse But texto? what is the purpose of this O text? propósito desse texto The purpose of this text é nós honrarmos a Deus. is for us to honor God. O que Deus está a What dizer God is saying é que nós precisamos honrá-lo. is that we need to honor E Him. nós fazemos isso And we do that através da nossa oferta. through our offering. Então o foco desse texto So the focus of this não é text pedir is not oferta. asking for Deus offering. não está pedindo oferta. God is not asking for Sabe, eu offering. preciso dizer algo para você I nessa need to manhã. tell you something in this Deus morning. não tem necessidade de nada. God doesn't Deus need não tem necessidade financeira. God doesn't have Deus financial não needs. precisa de dinheiro. God doesn't need money. Deus é o dono do ouro e da prata. God is the owner of Todo silver and recurso que gold. existe na terra pertence a All Deus. resources on earth Então belong Deus to não God. tem necessidade de So dinheiro. God doesn't need Se money. Deus quisesse, Deus podia mandar um anjo para entregar dinheiro aqui na porta. God wanted Him to Porque send an Deus angel não to tem give us necessidade money. de dinheiro. Because God doesn't need money. Então o que Deus quer não é dinheiro. So what God wants is O not que the money. Deus quer What God é wants nos ensinar um is princípio, to teach us a que é o princípio da honra. The principle O of que honor. Deus quer nos What ensinar God wants to é teach a us, cada um de nós to each of us, aprendermos a honrar a learn Deus. to honor God. E existem várias And formas de there are honrar a many ways Deus. to honor God. Muitas formas. Many ways. Lá em Isaías, por exemplo, diz In Isaiah, it's que written esse povo me honra com seus lábios, these people mas honor o me seu with coração their está longe de mim. lips, but their hearts Significa are que far nós from me. podemos honrar a Deus Which com os means nossos lábios. we can honor God with our Quando lips. você abre a boca When para you open your falar, mouth to speak, exaltar a Deus, elogiar exalt e God, adorar a to Deus, praise and compliment você está a God. honrar a Deus You're com teus honoring lábios. God with your lips. Mas tem uma honra que é maior e There mais is a profunda, bigger and que é more deeper aquela que procede do honor. coração. The one that proceeds from the heart.
Escuta, Listen, quando Deus diz, when God says, honra o Senhor honor the Lord, com as primícias da sua the renda, first fruit of your Deus está estabelecendo um princípio. God is establishing a Deus principle. está nos ensinando um caminho God is teaching us de a way honrarmos a of Ele. honoring Him. Não apenas dar uma Not oferta, only giving an mas offering, honrar a Deus but honoring God através das nossas through ofertas. our offerings. Deixa eu te contar uma coisa. Let me tell you something. O que Deus quer nesses What dias God wants in these days é um lugar no seu is a coração. place in your heart. E você precisa entender And you need to understand que se existe uma coisa that if there's one que thing concorre com o lugar de Deus no nosso coração, that battles for the place of God in our hearts, chama-se dinheiro. it's called money. Jesus disse: Jesus said, não podemos servir a dois senhores, cannot serve two porque masters, vamos nos apegar mais a um e because desprezar o we are going outro. to get close to E ele one and depois despise the explica other. qual é o Senhor. And he Ele diz: then não podemos explains amar a what the Lord Deus is. e as We riquezas. cannot love God A and Deus e a mamão. God and Mammon. Significa que as riquezas That means that podem wealth ocupar o lugar de Deus em can nosso take the place of coração. God in our hearts. O dinheiro The money pode ocupar a honra que procede do coração em nosso coração. can take the honor that proceeds Então, from the a heart in our maneira de hearts. Deus trazer esse princípio de honra em nós The way God brought this principle of honor in é us nos ensinando o princípio do primeiro, is by teaching us the principle of é the nos first. ensinando o princípio das Is primícias. by teaching us the É por isso que o texto não principle diz of que premise. você deve honrar a Deus com uma oferta, That's why the text doesn't say you should mas o honor texto God diz with que an offering. devemos honrar a Deus com as It primícias. says we should honor God with our premises. Significa que Deus é honrado quando nós damos para Ele as primícias. That means God is honored when Não we tem a ver give com the dinheiro, praise. It's not about mas money, tem a ver com um lugar, but it's about the place. com uma posição. It's about a Deus position. quer o primeiro lugar, God wants the first a place. primeira posição no The teu first coração. position in your heart. Então, quando Ele diz honra com as So when primícias, he says Ele está honor with dizendo: me premises, honra me dando o primeiro he's que você saying tem. honor me by giving A me the first primeira that you parte have. da sua The renda, first part of your a money. primeira parte dos seus ganhos, first part of your porque income. dinheiro concorre comigo no teu Because money coração. fights against Então a me in your maneira de heart. você provar para mim que eu sou primeiro So the way you can prove é that quando I'm você first pegar o dinheiro, is by giving me the você money. dar o primeiro para mim. Giving me the first money. Alô? Hello? Escuta, Listen, na palavra de Deus in the word of God, existem várias ofertas. there are many offerings. Tem a oferta alçada. Essa oferta é uma oferta voluntária. This is a voluntary offering. Você dá de acordo com seus postos, seus ganhos, sua vontade. You give according to your will. Foi a oferta que Deus mandou Moisés pedir para o povo trazer para That's a the construção do offering that God tabernáculo. told Moses to ask A for Bíblia the diz que as building of pessoas tabernacle. ofertaram tanto, com tanta generosidade que So Moisés teve God que says mandar that the parar. people were offering too Moisés vai much dizer that que Moses chega, had chega, to já stop temos o them. suficiente. He was saying we Porque as had pessoas enough deram generosamente. because they gave Eu quero generously. profetizar em nome de I want to Jesus. prophesy in Vai chegar Jesus' um name. dia que nós não vamos precisar tirar oferta A no time will culto, come that we porque won't você have vai to estar give offerings tomado in de the tamanha service. generosidade That you que a will have igreja such será suprida em tudo. Diga amém. That will be suppressed in Mas tem offerings. outro tipo de oferta que nós chamamos de But there is oferta a different type of alçada. offering. Perdão, a oferta de sacrifício. It's called sacrifice Essa offering. oferta é uma oferta que parece com a alçada, mas a diferença é que ela requer um sacrifício. This offering requires a sacrifice. Você vai dar algo que te custe. You're going to give something. O exemplo disso está lá na Bíblia. A mulher que deu aquele perfume Is caríssimo the para woman that Jesus. gave the expensive perfume to Era um Jesus. perfume que custava 300 denários. A perfume that cost Um denário era salário de um dia. 300 silver coins. 300 denários era o salário de 300 dias. 300. Então era quase silver salário coins de um was ano the ele salary entregou of para Jesus. 300. Então essa oferta que custa é oferta de sacrifício. This offering that is hard to give. Mas is a todos nós em algum momento temos que fazer. But we have to do it Eu sometimes. estava a rir com minha esposa esses dias. I was laughing with my wife Porque ela estava juntando muito dinheiro para comprar telefone dela. because she was saving too much money to buy her Muito phone. dinheiro para juntar para comprar telefone Too dela. much money to buy her Juntou, phone. juntou. She saved. Um dia cometeu o erro de vir com esse dinheiro para a igreja. One day she came to E the nesse church dia eu with this estava a money. pregar sobre semeadura e colheita. This day I was teaching about Enquanto planting. eu pregava sobre semeadura, When I was teaching about Deus falou para planting, ela: God said, eu quero esse aí. I want this one. Ela falou: mas Deus, esse mesmo. She said, but God is Meu this telefone não está one. bom. My phone is not Deus disse good. para ela: esse aí mesmo. God said it's Ela this pegou one. todo o dinheiro que ela tinha juntado para o She took telefone all the dela. money she had Ela saved for her ofertou para phone. Deus. She gave it to God. Então isso aí foi um sacrifício que ela So that was fez. the sacrifice that she Mas made. Deus já recompensou, deu um telefone muito melhor para ela. God awarded her with a better phone.
Esse é o segundo tipo de oferta. This is the second type of O offering. terceiro tipo de oferta The third type é a oferta voluntária. is a voluntary offering. Deus não te pediu, God didn't ask mas you, você, por causa da gratidão que há no seu coração, because of the gratitude in your você heart, decide agradecer a Deus pelos seus you feitos. decide to thank God for His Então gifts. você separa uma oferta para agradecer a Deus. So you separate an offering to Essa thank é a God. oferta de gratidão. This is a gratitude Mas a offering última oferta que estabelece um princípio muito that importante established a é a very oferta important das is the primícias. premises offering. Qual é o princípio que essa oferta vem That estabelecer? is the Que principle tudo that this que é offering primeiro na sua vida that pertence a everything Deus. that is first in your life Que belongs to Deus não quer o segundo lugar na God sua doesn't vida. want the second place in your Deus life. não quer o terceiro God lugar doesn't na want sua the third vida. place in your life. Deus quer o primeiro lugar. God wants the first place. Alô? Hello? Sabe, You know, muitos de nós, many of us, quando vamos orar, when we go to pray, nós falamos para Deus: we say to o God, Senhor é o Senhor da minha You vida. are the Lord of our O Senhor é a life. pessoa mais importante You da are minha the most vida. important person Mas in my na life. hora de nós mostrarmos o But quão when Deus é we have to show how importante, important God nós is, não colocamos Deus em primeiro, don't put God in colocamos first place. Deus em segundo plano. We put Him in the Então o second place. princípio do primeiro So the principle of é the first mostrar para você is que to show Deus é honrado that God is honored quando em tudo na sua vida Ele é o primeiro. when He is the first in everything in your life. Alô? Hello? Êxodo 25, 1. Exodus Perdão. Êxodo 13, Exodus 13, 12 a 13. 12 to 13. Olha o que Deus diz. See what the Deus Lord está a falar says. com o povo dele. God is talking to His Deus disse o seguinte: God said, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito de animais que tiver. Os machos serão do Senhor. that thou shalt set apart unto the Lord all the open of the matrix, and every firstling that cometh at beast which thou hast, the male shall be to the Lord. Deus estava dizendo o seguinte: God was saying, eu vou vos abençoar com criação de gado. I'm going to bless Vou you vos with dar creation muitos gados. Mas but o primeiro que sair da madre, the first one that comes vocês out não of the podem mouth, comer. you cannot eat. Vocês precisam entregar para mim, You have to give it to me, para mostrar para mim to show me que quem está em primeiro lugar na vossa who is vida in the first place of your life sou eu. is me. Quando o povo de Israel começou a conquistar cidades, When Israel started, Deus disse para eles: God said to them, a primeira cidade que vocês the conquistarem, first city that you conquer, não podem levar nada que tiver naquela cidade, cannot take anything porque here, o primeiro é para mim. because the first belongs to Ouro que tiver na cidade, gold that is in the prata sea, que tiver na the cidade, silver in the sea, tudo que tiver lá dentro é para mim. everything that is in E there eles is for me. conquistaram a primeira cidade, And they conquered the a first cidade de Jericó. The city of Tudo Jericho, que estava dentro da cidade everything that was era there para belonged Deus. to God. Mas teve um homem chamado Acã. But there is a man called Achan, Ele decidiu pegar um pouco de ouro, guardou no decided to bolso. take a bit of E aí ele gold and pegou put a in the parte que Lord. pertencia a Deus, o primeiro. He took what belonged to the Lord. Quando eles saíram para conquistar a segunda When cidade, they left to conquer the era city, uma cidade tão pequena it was a small que city nem levaram todos os soldados. that they didn't Eles even take disseram: all their poucos soldados soldiers. vai resolver, é uma They cidade said, pequena. "A few soldiers Mas will eles be enough." entraram naquela When they cidade, entered that city, foram envergonhados, they were foram ashamed. humilhados, They were foram pisoteados, They were stabbed. saíram de lá derrotados. They left E there. quando foram perguntar para Deus: When they por que asked nós God, perdemos essa "Why did batalha?" we lose this battle?" Deus disse: God said, alguém entre vocês Someone pegou among o you primeiro, took the first. algo que pertencia a mim. Something that Então belonged. Deus já deixou claro na sua palavra So God made que it o clear in His primeiro word pertence a that the Deus. first belongs to God. Êxodo 13 no versículo 34 Exodus 13 and the verse a 34, 26. 24 to 26. O mesmo capítulo. The same chapter. Falta 8 minutos para meu tempo acabar. I have 8 minutes. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Deus está dizendo o seguinte: uma vez que vocês entrarem na terra que Deus vai vos dar, When you enter the land, vocês precisam observar esse ritual. you need to observe. Vocês têm que se atentar a isso. You need to be attentive. Olha o que vai dizer depois. See what he says next. Quando vossos filhos vos perguntarem: When que you rito say, é esse? which ritual is this? Respondeis: Answer. é o sacrifício da Páscoa It's the sacrifice ao Senhor, Pas- que passou por Passover. cima da casa dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas.
Então o povo se inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. E assim fizeram. Passa. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos de animais. A seguir. Perdão, estamos a ler onde mesmo? 34. Êxodo 34, desculpa. Êxodo 34. Exodus 34. 26. 34 to 26. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da tua própria mãe. Então Deus diz: olha, as primícias, os primogênitos, o animal que abrir a madre, o primeiro é para mim. Segundo, terceiro, quarto, quinto podem levar. Aí diz: as primícias dos frutos. Quando você ir na machamba, você vai chegar ali no terreno, vai pegar um punhado de como chama? Sei lá, plantas, vegetais, legumes. Aquele punhado que você pegar, você cortar, esse primeiro tem que separar. É para o Senhor. O resto que você escolher é todo vosso. Esse é o princípio da primícia. O que Deus está estabelecendo com esse princípio? Esse é o princípio que estabelece que tudo que é primeiro pertence a Deus. E quando você entende esse princípio e você pratica esse princípio, você começa a experimentar da bênção de Deus e da prosperidade de Deus. E não só tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com tudo na sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa: o primeiro minuto do seu dia, para quem deveria ser? Alô? O que Deus está dizendo é: me honra com o primeiro. Quando você me dá o resto, não me interessa mais. Eu estou interessado com o primeiro. O primeiro minuto do seu dia. Quando você acorda, a primeira coisa que você deve fazer é consagrar seu dia para Deus. É dar o seu dia para Deus. Quando você faz isso, você honrou a Deus. E por causa disso, Deus vai te abençoar. Mas quando nós acordamos em primeiro, WhatsApp, we go to WhatsApp, Instagram, Facebook, 40 minutos depois, 40 minutes agora vou orar. we say, now Deus está go to dizendo o pray. seguinte: God is saying as the following, primícias the premises, não deixe para mim, you didn't give it to me, deixe para o you Facebook. give to Facebook, Não me honrasse. you didn't honor. Você pode até dizer na oração: You can even say, Senhor, eu te honro, eu te adoro. Mentira, não you can honra. say, God, I honor Porque you, honrar é but dar you o don't. primeiro. Because honoring Quem aqui is já giving foi the na first. festa? Who went to the Quem já foi na festa? Who here went to the Na party? festa tem muitas mesas. In the party there are many tables, Tem uma mesa que nós chamamos como essa mesa? but there is a table. How do you Essa call this mesa table? fica à frente ou fica atrás? This table is in the front or in the É back? a primeira ou é a última? First or the last? Quem senta nessa mesa é o mais importante ou menos importante? Important or the less important? Então, quando você dá o primeiro para Deus, você está dizendo: Senhor, na minha festa, na festa da minha vida, que é uma mesa que cabe ao Senhor, e essa mesa é a mesa de honra, e o Senhor tem poder para sentar nessa And mesa. only the Lord has the power to sit at this table. Mas escuta uma coisa: But listen to something. quando o primeiro dia do seu, When the first day, o primeiro minuto do seu dia, the first minute of your day, você dá para qualquer coisa, you give to anything, menos para Deus, but God, você não entendeu o princípio do you primeiro. didn't understand the principle of the first. A sua semana, Your week, o primeiro dia da sua semana. first day of your week. Qual é o primeiro dia da semana? What's the first day of the week? Alô? Hello? Qual é o primeiro dia da semana? First day of the week. Não, você não está comigo ainda. You're not Qual é with o me. primeiro dia da What's the semana? first day of the week? A quem você deveria dar o primeiro dia da semana? Should you give this day? Não, pastor. No, pastor. Domingo Sunday é dia da família. is the day of the A family. minha família está reunida. My family Eu means preciso estar com a minha família. I need to be with Ah, my então a family. sua família é mais So your importante. family is more important. Ei, pastor, tá a ser muito duro. Yeah, pastor, you're going to be too harsh. Não,
Não. Estamos a falar da Bíblia, amém? No, we're talking about the Bible. Estou a pregar a Bíblia, amém? Teaching the Bible, amen. Então a pergunta é: So the question o is, primeiro dia da semana você dá para quem? whom do you give the first day of the week? Domingo você dá para quem? To whom do you give Sunday? É por isso That's why que nós não deveríamos faltar domingo por nada. we shouldn't miss Porque nós Sunday. queremos honrar a Deus. Because we want to honor Porque God. Deus é importante para Because God is nós. important for Domingo us. é do Senhor. Sunday belongs to Eu the vou Lord. colocar os pés na igreja. I'm going to Vou entregar meu dia para I'm going to Deus. give A minha my day to semana God. para Deus. My week to God. Depois disso, After vou that, tratar qualquer coisa que I eu tenho go que deal tratar. with anything. Mas quando nós não valorizamos esse princípio, But when we don't value this principle, qualquer coisa tira o lugar de Deus no nosso anything domingo. takes the place of God in our lives. Qualquer coisa. Anything. Escuta, desde o dia que eu me converti, Listen, since the day I todos na minha converted casa myself, sabiam que domingo não me apanho. every day, everyone in my house Eu não knew era that they pastor, couldn't não. find me on Sunday. I Era wasn't a membro da pastor. igreja. I was a member of the church. Mas eu entendi. But I understood Domingo é o dia de honrar a Deus. Sunday is the day for me to honor God. Não adianta honrar só com palavras. I cannot honor É o just que with words. Isaías disse: esse povo me honra That's com why seus Isaiah lábios, said, mas o "People coração honor me está with their longe. But their hearts is far. Não, domingo é dia do Senhor. Sunday is the day of the Lord. Depois eu vou almoçar com a família. After that, I'm going to be with the family. Depois, escuta, meus filhos já sabem. My children know. Minha esposa já sabe. My wife Eu knows. quando chego aqui, When I come tenho here, hora de entrar. I have a time to Tenho hora de end. sair. I don't have Às vezes time to acaba culto, Sometimes começo a the atender service is over. pessoas. Às vezes I eu saio start daqui talking to 15 people. horas, 15h30. Sometimes I leave at É meu 3. dia, é dia do Senhor. It's the day of the Se eu Lord. tiver que ficar aqui até as 17, vou If I ficar. have to stay here until 5 p.m., I'll stay. É dia do Senhor. It's the day of the Lord. Você não precisa ficar até as 17. You don't have to stay here Mas dá until o seu 5. primeiro dia da semana But para give the Deus. first day of the week to God. Agora vamos lá falar sobre o dia 31. Now let's talk about the Por que 31st. nós fazemos o culto da virada? Why do we do the New Porque Year nós service? queremos dar o primeiro minuto do nosso ano para Because Deus. we want to give the first minute of the year to God. Quando dá 31, When it's 31st, 0 horas, midnight, nós estamos na presença de Deus. we are in the presence of Estamos a God. consagrar o nosso ano para Deus. We are consecrating E our acredita year no to que eu God. estou a te dizer. Believe what I Há um say. poder espiritual There is a nisso. spiritual Há um power. poder espiritual no dar primeiro. There is a spiritual Romanos power. 11:16. Romans 11:16. Há um poder espiritual em dar o primeiro para There Deus. is a spiritual power in giving the first to the Lord. Olha o que diz. E se forem santas as primícias, a palavra santa significa consagradas. The word holy means consecrate. Consagrar significa entregar para Deus. Consecrate means give Então to deixa eu God. dizer, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua The lump is also totalidade. holy. E se for santa a raiz, And if the root be os ramos também serão. so are the branches. Você não precisa dar tudo para You Deus. don't have to give everything Você to não God. precisa dar todo dia para You don't have Deus. to give all the Se days você to God. dar o primeiro, Give the first. todo o resto é santificado. All the rest is Quando sanctified. você entrega o primeiro minuto, When you give the first todo dia é consagrado. All the days Quando você entrega o primeiro dia, Give the first toda day. semana é consagrada. All the week is consecrated. Quando você entrega o primeiro dia do when ano, you give the first year of todo the ano é consagrado. day of the year, É um all the years princípio da palavra de Deus. It's the principle of the word of God. Mas alguns de nós, But some of us, dia 31, 31st, 0 horas. midnight, Ah, buena. Estamos aonde? where are we? Pastor, é passagem do ano. Pastor is Temos que returning curtir a to the vida. We need to Domingo está na enjoy. igreja. On Não é Sunday we are in domingo. church. It's not Sunday. É você entender. It's for you to Eu understand. quero um ano I abençoado. want a blessed year. Mas a Bíblia está dizendo, But the Bible quando eu says, dou o primeiro, when I give the o first, resto é the santificado. rest is Então sanctified. eu quero que meu ano seja So I want santificado. my year to be Então por sanctified. causa disso eu dou o primeiro minuto do meu Because of ano. that, I give the first minute of my year. É uma questão de prioridade. It's about Escuta, priority. Deus não quer ouvir dos seus lábios apenas que Ele é o Senhor God sobre a sua doesn't vida. just want to hear that He's the Então Ele Lord. quer ver atitudes que He demonstram wants to isso. see actions that demonstrate this. Deus quer ver atitudes que God wants to see attitudes that. não dá o primeiro para Deus. So give the first to God. Então, por
que é que nós damos em primeiro? Why do we give the first? Porque tudo que colocamos em primeiro Because everything that tem we comando put sobre in a nossa first vida. commands our lives. Você já reparou que no carro, quem tem comando do carro sempre está na frente? Have you ever seen that the person who drives the car is always in the front? Significa que aquele que tem comando That means the person with sempre é command colocado na frente. is always put in the Sempre é front. colocado em Is primeiro. always put in the first. A minha pergunta é: Deus tem comando sobre My a sua question vida? is, does God have command of your life? Alô? Hello? Devemos dar o primeiro porque We need to give the first. colocamos em primeiro aquele a quem mais tememos e respeitamos. We put in first the one we fear the Não é most. assim que nós fazemos? Isn't Nas is how we make cerimônias, aquelas cerimônias importantes. in the important Quando ceremonies, chegam aquelas pessoas importantes da when the cerimônia, important people of the aquelas pessoas que são ceremony respeitadas, temidas, come, the people who are onde elas são respected, colocadas? where are they put? Na frente. In the front. Porque tudo aquilo que nós tememos e respeitamos, colocamos na frente. Because we put in the front everything that Se we fear tememos e and respeitamos a Deus, colocamos Ele em respect. primeiro lugar. If we fear and respect God, we put Him in the first place. Porque o primeiro tem poder de santificar o restante, já falei. Because the first has the power to make the rest E whole. porque o primeiro exige fé. And because the first, Você sabia needs que faith. para dar o primeiro tem que ter fé? Do you know that to give the first you need to have faith? Estamos a falar de oferta das primícias. We're talking about the premises O of que é a oferta das primícias? what is the premises É a minha of? primeira oferta do ano. It's my first offering. É of the aquela year. oferta que vai representar-me todo o ano It's diante the de offering that is Deus. going to represent me, Mas para dar a primeira, but to give the first, tem que ter fé. you need to have faith. Alô? Hello? Coloca lá para mim. Vou fechar com esse texto. Gênesis I'm going capítulo to 4, close. versículo 3. Genesis chapter 4 verse. Vou fechar com isso. I'm going to close with Essa vai this. ser a pregação mais rápida da minha vida. This is going to be the quickest preaching of my life. E aconteceu que, no fim de uns tempos, And in process of time, it trouxe came to Caim pass do fruto da terra uma oferta ao Senhor. that Cain brought to the fruit of A seguir. the ground an offering to the Abel, por sua vez, Lord. And Abel, trouxe das primícias do seu rebanho he e da also gordura brought deste. the first thing of the flock, Agradou-se o Senhor de Abel e da sua. and the Lord had Escuta, respect entenda of uma Abel coisa. and of his own. Os dois irmãos Listen, the nasceram na both mesma were casa, born in the same na house, mesma família, in the same family, aprenderam com o mesmo pai, learned with os the same mesmos father, princípios. the same principles. Os dois foram ofertar para They Deus. both went to give offerings to God. One Pegou as primícias do seu took the rebanho. promises of his. O primeiro animal que saiu The first animal Ele pegou, he took, foi entregar para he Deus. went to give to God. Outro, The other, Caim, Cain, plantou, planted, colheu. harvested. Quando ele colheu, When he ele lembrou. he remembered Predeleque, água, light, water, rancho. food. O que ele fez? What did he do? Bilis. He started contas. Começou a pagar. He started paying. Começou a pagar. He started paying. Começou a pagar. He started A paying. Bíblia diz que no final dos tempos, The Bible says that after time passed, alguns dias some days depois, after that, ele lembrou, he remembered restou. there is something left. Agora vou dar para Deus. I'm going to give to God. Ele entregou para Deus, He gave to God, mas não deu a primícia. but he didn't give the Ele deu o price. resto. He gave the A rest. Bíblia diz The Bible que says Deus se agradou. that God was pleased. Em primeiro lugar, In first place, nota note that que o texto não diz que agradou em primeiro da oferta. the text doesn't Agradou-se say do that God was pleased ofertante. first with the offering. Deus se agradou de Abel He was pleased e with da Abel sua oferta. and with his Em offering. primeiro lugar, In first place, Deus se agradou dele, God was pleased do coração with him, dele, with the heart, da atitude de dar o primeiro lugar para Deus. giving the first place to God. Para você ver que não tem a ver com a oferta. For you to see that Se it's not tivesse a about ver the com a offering. oferta, If it was about Deus the ia offering, falar, agradou-se Deus da oferta. it would say that Não, 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 God was Deus se pleased agradou with com o the offering. ofertante. God wasn't pleased Deus with se the agradou offering. daquele que deu as primícias. was Porque pleased aquele with que the one deu who as gave the primícias one expressou that gave algo com a sua atitude. Express something with his attitude. Deus tem um lugar na minha vida. God has a place in my life, E Deus não tem qualquer lugar. and God doesn't just have any place. Deus tem um lugar de honra. He has a place of honor. Alô? Hello. Assim fecho a minha pregação. In this way, I finish.
Vais entrar como? How will you enter? Onde? Where? Pastor, Pastor, tem um chilling na ponta. I have a party in Honda. Ponta de ouro me aguarda. Honda door awaits me. Lá no meio dos foguetes. There in Vou ajoelhar. I'll bow down. Não é a mesma coisa. It's not the same. Tem que ser aqui. It has to be here. Desde o dia que eu me converti Since the day I converted e aprendi myself sobre isso, and learned about this, nunca passei 31 em outro lugar. I never spent the 31st in any other place. Dia 31 eu passo sempre na igreja. I always spend the 31st here in church. E eu sempre dou a minha primeira oferta. And I always give my first offering. E a minha oferta é uma oferta profética. And my offering is a prophetic A oferta offering. da primícia é uma oferta profética. The offering of the É uma premises is oferta a que te prophetic offering. representa durante o ano. An offering that represents you Então, during the year. eu e minha casa já decidimos. I have decided. Nós ofertamos We give offerings. o dízimo do salário que nós queremos ganhar. The tithe of the salary we want to. Lembra que eu disse que o primeiro tem a ver com fé? Do you remember that the first is about faith? Então eu exercito minha fé. So I exercise my faith. Então você decida como vai fazer. So you decide how you're going to do it. Mas faça a sua primeira oferta But do do ano. your first offering now. Você vai ver o poder espiritual que é nisso. You're going to see the spiritual power in this. Deus vai te abençoar muito. God is going to bless you a lot. Ontem eu fui com a minha esposa olhar os alvos de oração Yesterday I went with my wife que to nós check fizemos, the colocamos aqui no goals dia 31 de that dezembro. we set in the 31st of December. Os dela, Hers, só 2 que faltam. there are only 2 missing. E esses 2 ainda esse ano vai acontecer. And these 2 are going to happen in this year. Os meus, Mine, quase todos foram passados. almost all of them are fulfilled. Há poder espiritual quando nós damos o primeiro. There is spiritual power when we give the Você first pode offering. passar 31 em qualquer lugar. You can spend the 31st in Pode até any não place. dar sua oferta das primícias. You can even not give Mas the você está offering, perdendo uma grande but oportunidade you're missing a great opportunity de santificar to sanctify seu ano, your year, suas finanças, your finances no resto do ano. for the rest of the year. Primeiro, The first para Deus. to God. Primeiro. The first. Amém? Amen. Fica de pé 2 minutos. Stand up for 2 minutes. Depois vamos sentar para nós vamos encerrar com as After that, we are going to sit and close